Amém? Quantos são alegres aqui? Meu Deus do céu, Senhor. Por que você não é alegre, irmão? Amém? Boa noite. Meu Deus, nem no funeral de Cristo, porque Ele já ressuscitou. A gente não veio para o funeral. Nós não viemos para um funeral, viemos para uma celebração. Alguém vai para uma celebração e fica triste? Porque sabe que vai ter festa, sabe que vai estar lá. Sabe quem é a pessoa principal de uma festa? É o aniversariante. Então a pessoa principal nesse lugar aqui é Jesus. Ele estava aqui antes de você chegar, espera que você viesse e trouxesse um presente para Ele. E o que é que você trouxe para Ele hoje? O que é que você trouxe para entregar para o Pai? Não estou falando de dinheiro não, tá, irmãos? Estou falando o que é que você trouxe para Ele. Você trouxe a sua família? Trouxe a sua casa? Trouxe os seus filhos? Trouxe a tua vida para entregar àquele que pode tomar conta dela de maneira sábia? O que é que você trouxe hoje para entregar para Ele? Sabe, tantas coisas a gente tem para entregar, e todos os dias a gente entrega para Deus, sabe o que? Os nossos problemas. Senhor, toma conta disso aqui, Jeová, intercede por mim, porque está faltando emprego, está faltando isso, está faltando alimento. É ou não é? A situação, chegou uma notícia na minha casa, e a gente vai entregando tudo para Deus, mas o que Deus quer de verdade é o nosso coração. Porque se Ele tiver o nosso coração, nós conseguimos descansar nele, nós conseguimos confiar nele. Porque quando a gente entrega o nosso coração nas mãos dele, que sabe e conhece todas as coisas, será que não vai sair de lá aquilo que necessitamos? Mas não é entregar somente metade de nós, é entregar tudo. Não é entregar só uma parte. Porque é muito fácil a gente falar: Senhor, eu vou te entregar os meus problemas, para que o Senhor me traga a solução, e através disso eu conquiste e vence. Mas e o nosso eu? A nossa vida de verdade? Onde nós não queremos olhar para trás, porque nós somos habituados e acostumados com ela, mas também não estamos dispostos a desfrutar daquilo que a gente não conhece, não consegue ver, mas tem novo para nós. Porque uma vida com Cristo, ela é todos os dias, diariamente Ele se renova, diariamente tem coisas novas para mim e para você, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então nós temos que gerar essa expectativa de andar com Cristo de maneira diferente. Quantos aqui são cristãos? Levante sua mão. Aceitaram Cristo, reconheceram a Cristo como o seu amado, o seu amor, o seu eterno, o seu Pai, o seu Abba. Então, nessa aceitar a Cristo, nós vamos viver processos, caminhadas, altos e baixos, porque a nossa vida é de aprendizado, é ou não é? É ou não é? Vocês estão com sono? Vou tirar as cadeiras todas para ficar tudo em pé. Vou tirar tudo aí. Tá bem? Vocês tomaram um café lá fora? Tomaram? Eu não consegui não. Mas amém. Amém. Então eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, no meu coração esses dias. Deixa eu tentar aqui, porque o computador aqui deu. Deixa eu tentar abrir aqui outra vez. Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão. Amém? Sejam muito bem-vindos, tá? Meu nome é pastor, eu sou Rodolfo, tá? Sou aqui nessa igreja amada, linda, que cresce a cada dia, com gente fervorosa, amém? Glória a Deus! E seja muito bem-vindo. Aqui é a casa do seu pai, aqui são seus irmãos, uns altos, uns baixos, uns gordos, uns magros, um com cabelo, sem cabelo, uns com óculos, sem óculos, mas esse é o reino de Deus, feito de pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoadas todos os dias em Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nele nos tornamos perfeitos. Nele nós somos moldados, nele nós somos aperfeiçoados, nele nós somos transformados dia após dia. Você crê nisso? Deixa eu só tentar aqui, que o Satanás está tentando aqui atrapalhar. Deixa eu apertar aqui. Ok. Glória a Deus, amém? Uma coisa que o Senhor tem colocado no meu caminho, a semana passada nós ministramos sobre vencendo as tempestades. Quantos aqui venceram a tempestade essa semana? Quantos aqui venceram os gigantes, derrubaram os gigantes todos essa semana? Tem um amigo que ele fala assim, ó, a gente derruba um gigante hoje,
deixa o outro amarrado, porque sabe que esse vai se levantar, a gente já fica fácil a gente matar ele amanhã, porque todos os dias tem um gigante na nossa vida. Todos os dias vai se levantar para testar a nossa fé, para saber se realmente temos convicção de que Deus é conosco em todas as etapas, em todas as fases da nossa vida. Todos os dias vão se levantar. Vai ter dias que ele vai estar mais longe, vão ter dias que vão ter 2 ou 3 mais perto. Mas deixa eu falar para você, em todos eles que se levantar, em toda tempestade, em todo deserto, em todos os lugares, nós não estamos sozinhos. Existe um Deus que nos guarda, existe um Deus que nos fortalece, existe um Deus que vai na nossa frente, abrindo caminho para que nós possamos avançar e vencer. Não tem como a gente vencer batalhas, dizer assim, ó, eu sou mais do que vencedor. Quantos aqui dizem, eu sou mais do que vencedor? Quantos aqui podem falar, eu sou mais do que vencedor? Mas para você vencer, teve que passar por alguma luta ou alguma batalha. Por isso você só pode se tornar vencedor quando você tem cicatrizes de guerra, meu irmão. Quando você tem um histórico para dizer assim, olha, eu venci a depressão, eu venci, sabe, a solidão, eu venci a doença, eu venci o desânimo, eu venci, sabe, a separação, eu venci a perca de alguém, eu venci, eu superei, eu consegui avançar. Por isso nós podemos dizer que eu sou mais do que vencedor. Não por causa de nós, mas por causa dele, que em todas as situações nos ajudou. Esteve conosco até o fim, vai estar conosco até o fim. Você está entendendo isso? A gente tem que crer nisso, meu irmão. Então hoje eu quero que a gente possa compartilhar. Quantos aqui querem aprender no caminho? É fácil aprender no caminho? Se formos ver a nossa vida, a nossa história de aprendizado. Eu só tenho 40 anos. 41, tá? Desculpe, 41. E quantas coisas a gente já viveu. Quantas situações ou quantas experiências nesse caminhar nós já tivemos. Quantas coisas aprendemos no meio dessa caminhada. Nós, aqui acho que todo mundo busca sempre, sabe, aprender alguma coisa, é ou não é? A gente está em constante aprendizado para melhorar alguma coisa na nossa vida, para sermos melhor hoje do que fomos ontem, da nossa vida lá atrás. Nós estamos buscando aprender algo para melhorar quem nós somos, é ou não é? Eu às vezes quando fico tentando aqui tocar baixo com os meninos, eu tento fazer melhor. Todos os dias eu tento fazer melhor, mas já não tem calo no dedo. Já não fica mais bolha, já está bom, já é um bom sinal, já melhorou. Mas aí vamos deixar pelo menos mais um mês de banco. Então vou voltar a bolha de novo. Então, mas nós estamos sempre buscando melhorar. Em todas as nossas áreas. Se você está aqui e quer falar inglês, você vai ter que fazer o quê? Um curso de inglês, estudar para melhorar. Porque você não se contenta com o trabalho que você tem. Você sabe que Deus tem uma porta maior para você, amém? Amém? Porque se você se contentar com aquilo que você está vivendo, Deus não vai abrir a porta para você avançar, porque para você é confortável, mas Ele tem o bom, o perfeito, o agradável, o extraordinário, o sobrenatural e aquilo que você não pode ver. Mas para isso eu tenho que me mover, aprender, buscar aprender mais. Todos os dias eu tenho que buscar na palavra para ser uma pessoa melhor, não para liberar uma palavra melhor, para ser melhor em Cristo, para ser melhor para mim. Para minha casa, para minha família, para as pessoas que estão aqui, eu tentar ajudar de uma forma, sabe, direcionada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então nós estamos buscando isso, é ou não é? Amém? Vou fazer muito com vocês hoje, viu? Toda essa busca de aprender não é fácil. Nós temos que, sabe, abdicar de algumas coisas. Temos que ser persistentes. Obstinados é ir mais além do que aquilo que você fez. Sabe, se você se contentar, eu vou tentar, irmão, você não vai conseguir. Agora, se você, sabe, se for obstinado, mesmo que não esteja dando certo, mesmo que as coisas não estejam fluindo, mesmo que eu não esteja vendo, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar, sabe, acreditando que aquilo vai dar certo. Então, vai gerar uma expectativa dentro de mim mesmo. Porque a palavra fala que se eu não acreditar naquilo que eu desejo, se eu não acreditar na palavra, naquilo que foi liberado sobre a minha vida, não vai acontecer. Assim como eu imagino, assim como eu desejo, assim se torna realidade para mim e para você. Amém ou não? Eu não sei o que você tem sonhado, a expectativa no que você tem colocado, mas deixa eu falar para você, se você colocar os teus caminhos, a tua expectativa em Deus, pode ter a certeza que não vai falhar, vai acontecer, vai romper em nome de Jesus, as portas vão se abrir, porque a chave dessa porta está na mão do seu Pai. E se Ele te chamou para viver isso, viva.
Só não se distraia no caminho. Sabe, quantos aqui se formaram? Foi fácil? Enquanto todo mundo estava indo para as baladas, para os restaurantes, para as festas, você estava aqui, ó, no livro. Um médico demora de 5 a 10 anos para se tornar um médico. 5 a 10 anos. Para ele se tornar um médico, ele tem que abdicar de muitas coisas. Ele tem que renunciar muitas coisas. Mas ele colocou um foco. E a minha pergunta para você hoje é: qual é o seu foco? O que você está disposto a abdicar para viver esse sonho que Deus tem para você? Porque baseado no teu sonho, nas tuas promessas, naquilo que Deus tem para você, não está só sobre você. O médico não estuda a vida inteira para se automedicar ou para se autoajudar. Ele faz para ajudar o próximo, porque Deus colocou no coração dele. E é mais abençoado aquele que dá do que o que recebe. Eu vim para servir? Não. Eu vim para ser servido? Não, eu vim para servir. Servir aquele que está do lado. Então Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá tempo, nos dá condições. Não é para você guardar para você. É para você usar no reino dele, para que mais vidas sejam alcançadas, transformadas, sejam restauradas por aquilo que você carrega, pela palavra que você carrega, pelo caminho que você vai abrir para aquela pessoa passar. Mas se eu ficar na retaguarda, sentado no banco, Deus não chamou a gente para sentar no banco, porque Ele tinha feito você parafuso, meu irmão. Ele te chamou para ser filho, pregoeiro da palavra dele, das boas novas, representante do céu. Então nós vamos ver aqui algumas pessoas que decidiram aceitar esse caminho. Sabe, nesse caminho nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos confiando cada vez mais em Deus. Sabe, seja qualquer caminhada, seja qualquer caminho que você possa trilhar, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. E quantos têm testemunhos aqui da sua caminhada para compartilhar? Se formos perguntar para cada um aqui, na caminhada, eu não falo nem com Cristo, até antes de Cristo, na sua caminhada você tem testemunhos para compartilhar. E quando Cristo entrou na nossa vida, ainda muito mais. Então nós temos sempre o testemunho do caminho que Jesus traçou para nós, daquilo que nós estamos vivendo. Mas quantos aqui acharam fácil o caminho? Porque eu não achei, e até hoje eu não acho. Nós somos usados por Deus, nós recebemos palavra de Deus, nós somos revestidos de autoridade de Deus, mas junto com isso veio uma carga, irmão, de batalhas e lutas tremendas. Mas nós não estamos sozinhos. A Bíblia fala que Ele vai na frente, abrindo caminho no meio do deserto, construindo pontes nos ermos, para que nós podemos atravessar. Você não está sozinho nessa construção desse caminho, nunca teve e nunca vai estar. Nós podemos até, como eu falei a semana passada, no caminho que a gente está trilhando, ligar o GPS e ele dá uma guinada nas quebradas e depois assim, mas a gente tem que fazer o quê? Ressignificar a rota e voltar para o plano original de Deus, o caminho que Ele trilhou para nós. É isso que Deus quer. Mas nesse caminho, irmão, vão acontecer diversas situações. Jesus falou que não seria fácil, que nessa caminhada vai ter poço, prisão, casa de Potifar, injustiça, perseguição. Ele não falou que ia ser fácil, tempestades, mas em todas elas, a palavra fala: estarei contigo até a consumação de tudo. Ele vai estar conosco, Ele vai estar comigo e vai estar com você, é a promessa dEle. E quantos acreditam nas promessas de Deus? Quantos acreditam na promessa que Deus fez para a sua vida? Mas você pode não acreditar com tanta convicção, porque ela não está acontecendo hoje. Ela não está acontecendo agora na minha vida, mas tem um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Você pode não ter maturidade e Deus colocar nas tuas mãos aquilo que Ele tem preparado para você. É como um filho, sabe? É a mesma coisa o Isaac. O meu filho tem 6 anos e tem lá, em nome de Jesus, parado uma Ferrari na porta da minha casa. Ele não vai saber usufruir daquilo que tem, daquilo que é a herança dele, daquilo que eu deixei para ele, porque ele não tem maturidade de andar numa Ferrari. Mas quando chegar o tempo certo de todas as caminhadas dele, de tudo aquilo que ele vai aprender, ele vai saber guiar aquele carro. Ele vai saber guiar muita coisa. Mas no caminho nós somos preparados. No caminho há um processo e ninguém pode ficar fora desse processo. Você não pode, sabe, iniciar uma caminhada sem ter um processo no meio dela. Tempos de alegria,
tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de ficar sozinho dentro de uma caverna. Quantos já foram para uma caverna aqui? Foi pouco, vocês são crentes mesmo, viu? Eu já fui. As 2 semanas eu estava lá nela. E tá lotada, viu, irmão? Não entra mais ninguém. Eu estava lá dentro, mandaram eu sair. Disse assim, ó, não tem mais espaço aqui não. Saiu, eu disse, beleza. E agora eu vou para onde? Ele disse, para o meu coração. Se esconde em mim. Você sabe quando você é atraído para fora e Deus diz assim, ó, o teu esconderijo não é dentro do escuro nem numa caverna, é em mim. Se esconde em mim, porque eu sou a resposta das tuas dores. Eu sou a resposta daquilo que você precisa. Eu sou o caminho que você precisa andar. Eu sou a vida que você precisa viver. É isso que a gente tem que sair dessa caverna. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos sair dessa caverna em nome de Jesus. Amém? Nós temos que, no caminho, nós aprendemos a confiar em Deus e ter fé. Ninguém faz planos sem sofrer. Mas, olha só o que Provérbios 16:6 fala. O seu coração, em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus planos. A gente pode fazer muitos planos, irmãos. Podemos traçar um caminho. Se for perguntar a alguns aqui, Deus deu a direção para você vir até aqui, mas outros caíram aqui. Outros vieram para aqui, conduzidos, porque você fez uma coisa, você não, eu vou morar lá em Portugal. Aí Deus disse, não, mas o teu lugar não é lá, é onde eu vou te mandar. O teu lugar não é naquela cidade ou naquele país, é no lugar que eu vou te enviar. Eu morei 10 anos em Portugal, disse, eu estou feliz, estou aqui agora. Só que em 2002 era para eu ter vindo para aqui. Recebi uma proposta para vir para aqui em 2002, mas não era o tempo de Deus para a minha vida aqui. Era no dia 2010, era o tempo que o Senhor reservou para eu estar aqui. Eu não sei qual foi o tempo que o Senhor chamou para você estar aqui, ou se aqui é a última parada para você, mas deixa eu falar, em cada fase da sua vida, viva intensamente o caminho que Deus preparou para você, porque enquanto você estiver nessa terra, colhe o melhor dessa terra, viva o melhor dessa terra, profetiza sobre esse lugar, viva Cristo de uma maneira que você não viveu lá atrás. Você tem a oportunidade de viver aquilo que você não viveu lá, ou então de liberar na vida das pessoas aquilo que você viveu lá, mas estão necessitando aqui. É o seu tempo. É a sua vez. Tiveram o tempo dos apóstolos, dos profetas, mas agora chegou a vez de você. Chegou o seu tempo, a sua vez. A senha está na tua mão para profetizar, declarar, curar, estabelecer o reino, levar a boas novas. Está na tua mão agora, está na nossa mão. Agora essa terra vai ter que conhecer o caminho ao qual Jesus trilhou para nós antes. John Wesley, tantos homens abriram o caminho para que estivéssemos aqui. Agora chegou a nossa vez de percorrer esse caminho. E onde ele passou, fazemos mais milagre do que ele fez. Quantos creem nisso? É o mesmo Deus, só que em tempos diferentes. É o mesmo lugar, irmãos, que um dia foi avivado nessa terra, mas agora chegou o nosso tempo. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Um homem conhecido como o pai da fé. Quem é? Meu Deus do céu, escola bíblica dominical. Arão? Abraão. Mas imagina, quantos aqui querem ser conhecidos como o pai da fé? Quantos querem? Amém? Glória a Deus. Não, esteja convicto. Quantos querem ser conhecidos como o pai da fé? Você está disposto a passar porque ele passou para que a tua fé seja estabelecida e se torne pai da fé? Você está disposto a enfrentar o que ele enfrentou, renunciar o que ele renunciou, passar o que ele passou, viver o que ele viveu, para chegar no fim e ser considerado pai da fé? Muitos de nós não queremos nem profetizar pelo outro, nem abraçar, quanto mais viver a vida que Abraão viveu. Muitos de nós dizemos que queremos ser igual a Paulo, mas não queremos sofrer as perseguições que Paulo passou para ir o caminho inteiro e chegar no final e dizer assim, combati um bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Mas espera aí, Paulo, é muito fácil falar essa frase linda, mas quem é que está disposto a percorrer tudo aquilo que Paulo percorreu? Viver o que Paulo viveu? Então é muito fácil olharmos a Bíblia e ler as instruções que a Bíblia dá. Um homem que é segundo o coração de Deus, cheio de fé, convicção e esperança, que teve erros no caminho, não teve tanta fé assim em algumas horas, assim como eu e você. Mas será que estamos dispostos mesmo a ter essa fé? Temos essa fé de Abraão. Mas e a vida de Abraão? E o caminhar de Abraão? E as renúncias de Abraão?
Porque ele teve que fazer isso tudo para poder ser conhecido como o pai da fé. Então é muito fácil olharmos para a Bíblia hoje, que está escrito aqui, ó. Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: ei, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam naquela terra. O Senhor apareceu para ele e disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando ali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, e ali a leste edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém? Quando a gente olha aqui, saiu da sua terra, da sua parentela, nós vemos que, olhando e lendo aqui, é muito fácil a gente ver, poxa, Abraão recebeu uma palavra de Deus. Imagina que não era para ele viver ali, naquela terra, era para ele viver em Canaã. Se vamos ver versículos atrás, se partiu da terra e foi para a terra que Deus tinha prometido para eles. Mas muitos ficaram. Abraão, 75 anos depois, é convidado por Deus a sair da sua terra, da sua zona de conforto, da sua geografia, sabe, da sua família, é conforto, e para a terra que eu vou mostrar. Ele não sabia onde ele iria, ele não sabia onde ele ia chegar. Ele somente aceitou o convite de ir para uma terra desconhecida, ouvindo a palavra de um Deus que ele nunca tinha ouvido, visto, ou tinha falado com ele. Que Deus já falou e te mandou fazer alguma coisa, e você conhece a voz de Deus, mas ele não conhecia. A Bíblia fala que é a primeira vez que ele falava com Abraão, e ele escuta: Abraão, monta tudo, desmonta as tendas, pega tudo que tu tem, sabe, dá tchau para tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Será que isso se encaixa em alguma realidade aqui? Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Para onde, Deus? Não interessa para onde, interessa com quem. Não interessa para onde você vai, interessa quem mandou você ir, quem te chamou para sair da zona de conforto, confortável. Ele era próspero em Harã, ou não era? Ele tinha muitos empregados, ele prosperava naquele lugar. Mas imagina, Deus pega aqui, você começa a prosperar em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Pelo menos vocês estão dando amém. Você começa a prosperar aqui, romper, adquirir bens, começar, sabe, empregados, pessoas, a sogra vai embora, manda todo mundo embora. Douglas me pagou para falar isso. Então, manda todo mundo, sabe, você vai estar ali prosperando. E sabe o que acontece? Deus diz assim: olha, ei, filho, vem aqui, arruma tudo, porque esse aqui não é o teu ponto final, eu tenho uma nova história para você. E aí? E aí? Mas Senhor, eu estou bem aqui, eu estou confortável, eu comecei a adquirir coisas, comecei a construir, comecei, sabe, a prosperar nesse lugar. Você vai me tirar daqui? Vai me levar para um lugar que eu nem conheço? Deixa eu falar para você, o mesmo Deus que fez Abraão prosperar naquela terra de Harã, é o mesmo Deus que vai estar no caminho inteiro, até o destino final com você. Não interessa onde você vai, o interessante, o mais importante, o poderoso, o sobrenatural é quem vai com você para onde Deus mandou. Eu sou o teu Deus. Eu continuo sendo Deus lá no Brasil, o Deus América, o Deus Inglaterra, o Deus em Portugal. Não interessa a geografia, interessa quem está com você. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ah, mas as coisas não estão acontecendo, Deus. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa sobre cada lugar que você vai passar. Havia uma promessa na vida dele.
Como vai ser pai de multidões, abençoarei a terra. Um cara nem filho tinha, 75 anos, irmão. Qual era a perspectiva dele gerar um filho em 75 anos? Qual é a sua perspectiva de prosperar quando você olha para o lado, todo mundo está prosperando e você ainda não conseguiu? E você começa a desanimar. Não desanima. O Deus que trouxe você para aqui é fiel para cumprir todas as promessas sobre a tua vida. É o mesmo Deus que te trouxe para aqui. É aquele que vai envergonhar Satanás. Aplauda ele. Porque quando você rompe, quando você prospera, quando você cresce, o inferno tem que se baixar para você. Porque Deus fez você prosperar. Não é aquilo, meu irmão, olha, quem me viu passar para a prova e não me ajudou, vai para o inferno, irmão. Eu não quero saber dessa música que me passou, eu vou ajudar. Se você não me viu passar na prova e não me ajudou, eu estou aqui para estender a mão para você, porque eu não sou igual a você. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, Deus me fez prosperar, você vai junto comigo. Ah, mas você vai ficar envergonhado, eu não. Porque quando eu preciso, você não estende a mão, mas eu estou aqui para estender a mão a quem precisar. Porque isso é ser cristão. É difícil, meu irmão, na caminhada. Não é fácil. Não importa o que Deus possa fazer. Só apenas confia nele. Confia plenamente nele. E nesse caminho que Deus passou, trilhou para nós, chamando Abraão. A gente aprende algumas coisas aqui. Obedecer. Quantos aqui são obedientes a Deus? Verdade? Será? Quantos aqui são obedientes a Deus? Olha, será que estamos dispostos a fazer aquilo que Abraão fez? Abraão, vamos mudar a geografia da tua vida, sair do conforto da tua casa, do meio da tua família, e ir para um lugar desconhecido que eu vou te mostrar. E a Bíblia fala que ele não pergunta nada. Mas se essa pergunta de Deus fosse feita para nós íamos dizer, sabe o que para Deus? Deus, eu até vou. Me dá um mapa. Para eu saber onde é que eu tenho que ir, os caminhos que eu vou ter que percorrer. Me dá uma direção daquilo que eu tenho que fazer. É ou não é? A gente vai perguntar para Deus, Deus, mas para qual lugar eu tenho que ir? Como é que eu vou mesmo, Deus? Eu vou de avião, eu vou de ônibus, eu vou pegar aquele de São Paulo, que todo nordestino sai. São Paulo, 255 milhões de horas para chegar lá. Eu vou nesse pau de arara. O nome é pau de arara, não é? Atravessa o oceano, mas não chega em São Paulo. Num conforto. Irmão, eu fiz uma viagem. Quando você não tem sabedoria, você paga. Paga pelo preço da ignorância. Nunca viajei de ônibus na minha vida. Sempre com o papai me levando para frente e para trás, para frente e para trás. Aí decidi ir de ônibus para Fortaleza. Ok, 12 horas de ônibus. Misericórdia. Tá bom. Na hora de comprar, você quer leite ou semi-leite? Eu disse, não sei o que é isso, qualquer um serve. A mulher toma aqui semi-leite. Irmão, semi-leite de 12 horas. É você estar aí sentado aí. 12 horas aí. Eu não sabia que o leite virava uma cama. E o preço não era muito, não é questão, não era o preço, é que eu não sabia. Então às vezes o preço, na nossa ignorância, qualquer coisa serve. Quando você não sabe o que quer e onde você está indo, qualquer coisa serve. Qualquer coisa que jogarem na tua mão vai ser, ok, tá bom. Não, você não tem que pegar qualquer coisa. Você foi separado, escolhido, remido, justificado, liberto, ressurreto por Cristo. Então não é qualquer coisa que você tem que absorver. Não é qualquer coisa que vai jogar na tua mão e você vai querer. Você não é qualquer coisa para Deus. Você não é qualquer coisa. Então nós vemos aqui, Abraão recebe uma direção de Deus e creu em Deus mesmo sem ter visto Ele. Vemos que Ele é um exemplo de fé para nós. Aceitou um mandamento, aceitou uma direção sem garantia nenhuma. Qual a garantia que Abraão tinha? Qual é que era a garantia? A palavra de Deus. A única garantia que nós temos da nossa salvação, a nossa vida, é a palavra que Deus tem. O único momento que nós vamos viver aquilo que Deus, falou, é a garantia de acreditar na voz que foi chamada, que nos chamou, na palavra que foi liberada sobre a nossa vida. É a garantia que nós temos em acreditar, como Abraão, num Deus que ele nunca viu. Quem aqui já viu Deus? Eu não vi, irmão. E a Bíblia fala, se a gente vê, a gente não aguenta. Mas nós ouvimos Ele.
Nós ouvimos a sua direção. Nós sabemos que Ele fala conosco. E nós aceitamos estar aqui. Você veio de longe às vezes para estar aqui. Enfrentou tanta coisa aqui, que a maioria aqui, meu irmão, você que veio da Itália, e lá é o Vale de Jaboque. Lá é Peniel. Cara, não tem um relato que eu conheço até hoje que tenha chego e diga assim: não, cara, eu passei na Itália, foi um tempo maravilhoso. Mas deixa eu falar para você, se nós não entendermos que esse tempo que você passou lá foi um tempo de aprendizagem e um tempo de dependência de Deus, a gente vai repetir os ciclos. Vai sempre repetir, a gente vai reclamar enquanto a gente estiver murmurando. Vai passar 40 anos andando em volta do deserto, quando Deus só queria que você passasse 40 dias na Itália para pegar o teu passaporte. O problema é que eu entro murmurando, saio murmurando: Deus, meu Deus, protege lá, porque eu não sei o que vai acontecer. Todo mundo falou que aquele lugar é terrível, mas se Deus te mandou para lá, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Se Deus te mandou para lá, Ele vai estar contigo em todas as fases da sua vida, e todo o tempo que você estiver lá, assim como teve com Abraão. Mas quem está disposto a acreditar nisso? Sabe, tem direções na nossa vida que estão apontando para o novo de Deus. E Deus vai dizer aonde nós vamos. Ele vai dizer de onde a gente tem que sair. Porque o vá, a gente não vai ver para onde, mas nós temos a certeza assim, ó: sai, Abraão, sai desse lugar, sai do meio dessas pessoas. Acabou o teu ciclo, acabou o teu tempo. Agora junta duas coisas e vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque tem algo novo para você do outro lado. Tem algo, sabe, que eu estou preparando para você nesse caminho. Agora não fica aí. A única certeza que nós precisamos ouvir é: Abraão, sai da tua zona de conforto. Abraão, sai, porque o ciclo, o tempo acabou. Agora é o tempo de você viver algo novo. Mas para você viver algo novo, você tem que confiar em mim. Sabe, muitas pessoas estão com medo de viver o novo, porque o novo é desconhecido. O novo é desconhecido porque, sabe, é muito mais fácil ter segurança no que eu tinha antes e onde eu estava, do que entrar em algo novo, algo poderoso, aquilo que Deus tem. Então é muito mais fácil eu aceitar certas coisas do que me libertar dessas coisas para viver algo novo, porque eu estou tão seguro. O que vai acontecer se eu tomar determinadas decisões? O que vai acontecer é que o mesmo Deus que esteve contigo antes é o mesmo Deus que vai estar contigo nessa decisão. É o mesmo Deus que vai estar construindo essa tua história, essa caminhada. Mas por que eu não confio? Porque o novo para mim é algo que me dá medo. Sabe, a gente às vezes vai para um lugar, e Deus me manda às vezes para um lugar que, Senhor, isso é novo para mim. Situações são novas para mim, o que é que eu devo fazer? Quando, sabe, gera um desconforto, mas Ele fala assim, ó: acalma, porque se eu te mandei ir, eu estou contigo. Se eu te mandei fazer, eu já construí. Você está entendendo? Ah, olha, vai lá, Noé, vai lá e constrói uma arca. Ok, Senhor, como? Eu te dou as ferramentas para você construir aquilo que eu quero que você construa. Eu te dou ferramentas para você construir a tua família. Eu te dou ferramentas para você construir o teu negócio. Eu te dou ferramentas para você construir a tua vida. Eu te dou ferramentas porque Ele sabe o que eu e você precisa para a gente andar no caminho dEle. Ele sabe o que é preciso para sairmos da onde a gente estava para o lugar onde a gente está sendo direcionado. Mas quantos estão confiando nessa palavra? Quantos confiam em Deus? Sabe, a maioria de nós, como eu, recebeu uma palavra de Deus. Ei, sai do Recife, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai do Goiânia, sai do Goiás, sai do Paraná, sai do Pará e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente chega aqui numa terra estranha, numa língua estranha, estrangeiros, acha que todo mundo vai nos ajudar. Cadê a ajuda? Sabe quantas pessoas eu conheci que tiveram a espera de alguém no aeroporto, a espera de alguém chegasse com a placa e disse assim, welcome, e a pessoa chegou lá e não tinha ninguém. Ele disse, e agora? Para onde irei? Para onde eu vou? Nesse lugar desconhecido, numa terra que não é minha, ninguém fala a minha língua, eu vou fazer want to hide, want to reign? O que é que eu vou falar? A pessoa fala assim, what can I help? Yes. Now or later? Não, no. A gente só fala duas palavras, irmão. Está no guichê, o cara já sabe, na imigração. Veio fazer o que aqui? Yes.
Vai para onde? Holiday. Eu quero olhar assim, a conversa vai ser muito longa. Então deixa eu fazer o seguinte. Entra. Mas não é porque você não falou. É por causa da promessa que você entrou. Você está aqui não é por acaso. É por causa de uma promessa. É por causa de uma palavra. Que você pode não ter escutado. Liberada no ventre de sua mãe, antes de você nascer, foi liberada. Esse aqui ou essa aqui é minha, esse aqui é meu. Eu conheço os planos que tenho para ele, eu conheço os pensamentos que tenho para ele, eu conheço os caminhos que tenho para ele e para ela. Você pode não entender hoje, mas Deus já profetizou, já declarou e liberou uma palavra para você antes de você nascer. Antes de você ser gerado, colocado no mundo, havia uma palavra sobre a tua vida. Havia uma palavra sobre o teu destino, meu irmão. O que eu tenho que fazer? Pegar essa palavra, tomar posse dela, pedir até para Deus repetir. Senhor, repete porque eu estava lá, né, no guardadinho e não ouvi. Eu quero que o Senhor libere para mim. Repete para mim, para que eu possa ouvir hoje, confiar ainda mais e entender o que eu estou passando. Quantos aqui sofrem no... Meus irmãos, você está criando couraça, limo no caminho. As dores, as cicatrizes, as lutas, as batalhas, elas não te derrubaram, elas te tornam forte. Por causa das perseguições que você sofreu e teve que orar, o teu joelho é calejado, meu irmão. Por causa das perseguições que você teve que fazer, você conhece mais Jesus, conhece mais da palavra, porque você teve que se agarrar nela. Senhor, está acontecendo o que no meu trabalho? Eu estou sendo perseguido, eu vou orar, eu vou te buscar, eu vou jejuar. É a perseguição que nos empurra para o propósito. É a perseguição que nos faz ir aonde nós não queremos, mas onde Deus já planejou. Mas quem quer ir na força? Eu sempre falo que quando uma águia, ela vai construir o seu ninho, ela não acolchoa primeiro, colocando coisinhas fofinhas para a águia ficar lá. A primeira coisa que ela faz quando ela constrói o ninho é colocar espinho no fundo dela. Um monte de espinho. Depois ela vai cobrindo, para ficar fofinho. Sabe por que ela faz isso? Porque se ela não gerar dor e incômodo no filhote da águia, ela nunca vai sair do ninho para voar. Ela nunca vai viver o propósito dela. Ela sempre vai ficar lá, espera com a boca aberta, à espera da comida chegar. Mas quando ela começa a ficar pesada, os espinhos começam a incomodar e as asas já estão no ponto certo, ela tem que pular do ninho. E ela sabe que agora ela não depende mais da mãe. Então ela começa a cumprir o seu propósito. Ela abre as asas e começa a voar. É assim que Deus está fazendo comigo e com você. O espinho está te levando para o teu propósito. O espinho está te empurrando para que você possa viver aquilo que Deus chamou você para viver, aquilo que Deus te gerou para ser. E a gente pensa que, não, Deus, o que está acontecendo? Está doendo. E voa. Ei, sai dessa zona de conforto, porque o tempo de dar papinha na boca acabou. Quando eu era criança, fazia coisa de criança. Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora eu sou adulto, eu vivo aquilo que Deus falou para a minha vida. Isso é viver, meu irmão. É não sair daquilo que Deus preparou para nós. Então, a gente aprende com essa saída de Abraão a ser paciente. Quantos são pacientes aqui? Paciência é uma virtude, porque nesse mundo que a gente anda, tudo é para agora. Você não precisa fazer mais nada, irmão. Você não sai de casa para nada se você quiser. Tudo vem parar e rápido na porta da sua casa, sabe? E a gente acaba dependendo de coisas e deixando de viver outras. Cara, qual é a coisa melhor? Você pegar o teu filho para o McDonald's, sabendo que aquilo está lotado, cheio, você vai esperar, mas receber em casa. Tudo bem que você está cansado, beleza. Semana passada a gente fez isso, né? A gente veio de uma jornada lá do encontro de casais e estava muito cansado no domingo. Eu disse, não, amor, você nem vai para o fogão porque não é justo, nem eu vou porque é justo. Então alguém vai, bota o chinês para vir. Bota o chinês para cozinhar pra gente. Alguém tem que trabalhar. Eu não, nem você. Porque aí, ó o bonitão. Tem uns caras que fazem isso, bonitão. Amor, tô tão cansado. Vai lá fazer uma comida pra gente? Mas ela estava contigo no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma vida, na mesma história. Porque ela não cansa, não? Eu disse, não, amor. Nós dois, ninguém vai pro fogão hoje. Eu aposento o fogão, deixa ele de holiday.
Agora vamos pedir comida. Hã? Agora vamos pedir comida. Não sei se eu estou falando para algum homem aqui, mas abre os olhos, irmão. Abre os olhos. Você que é um varão valoroso, ama sua esposa, dê um dia de folga para ela, cozinhe para ela. Mesmo que seja um omelete, não tem problema. Mas ela vai saber que aquele omelete sem sal e sem gosto é com amor. Entende? Coloca um negócio em cima, qualquer coisa em cima, umas folhas verdes, para dar um colorido e vai embora, irmão. Amém? Glória a Deus. Então, não, sogra não. Então, o que a gente aprende no caminho? A ter paciência. Nós vemos aqui até o próprio Abraão falhou nessa questão de ter paciência aqui. Porque ele não foi paciente, ele não esperou a promessa. E ele gerou um problema. Quando nós colocamos a nossa impaciência para ser mais eficiente, nós começamos a causar problemas. Porque Abraão falou assim: olha, eu não vou esperar. A outra, Sarai, muito inteligente, muito sábia, fala assim: olha, como eu já sou velha, eu acho que aqui, ó, Abraão não é bobo, né? Um velho de 70 anos, tem uma menina de 20, ele vai dizer assim: não, deve ser promessa de Deus mesmo. Porque se ele fosse, ou ele ouviu a promessa e ele sabia que não poderia ser gerado em outra terra, em outro ventre, a não ser da mesma tribo, no mesmo povo, não podia, a promessa não podia acontecer fora. Então ele olha e diz: tudo bem, mas lá na frente gera um problema, que até hoje tem essa guerra, Ismael com Isaac. Quem é o filho da promessa? Você está entendendo? Quando nós não temos paciência de esperar a resposta de Deus e o agir de Deus, a gente acaba colocando o carro na frente dos bois. A gente acaba atrapalhando as coisas e a gente acha assim: poxa Deus, por que está acontecendo isso comigo? Porque você não esperou o tempo certo, determinado para que isso acontecesse. Aí você vem e traz um monte de gente com você, quando ainda é tempo de você crescer. Você já fez isso? Aqui está bom, você nem estabeleceu ainda. Divida a casa com 250 pessoas. E aí você começa a trazer: não, vem aqui está bom, meu irmão, vou dar um conselho para você. Se estabeleça primeiro, para depois você apresentar, chamar as pessoas para viver o conforto com você. Porque eu vim para aqui, eu sei o que eu estou falando. Eu dormi num colchão no chão, porque disseram que era maravilha. E pisavam em mim. E faziam muito mais coisas. Esqueciam que eu estava ali. E aí? Porque eu acreditei: não, vem para aqui vai dar certo, vamos tá. E eu vim, mas não era ainda o tempo da promessa de Deus. Depois ele transformou o lugar de maldição em bênção. E graças a Deus eu estou aqui, não fui embora. Mas quantas vezes já pensei em desistir? Quantas vezes alguém já pensou em desistir aqui? Ir embora aqui? Tem gente que já comprou bilhetes assim, aí Deus faz não, aí a pessoa perdeu o dinheiro. Quantas vezes já pensou achando que aqui não é o teu lugar? Na verdade não é. A gente só está aqui de passagem. O nosso lugar é na Nova Jerusalém. Quantos creem nisso? Amém? Então, temos que entender que vamos, viver o que Deus prometeu. Mas temos que esperar esse tempo acontecer na nossa vida. Temos aqui exemplos de homens como Noé, que esperou 100 anos de preparação para que acontecesse. Aí vemos o próprio Abraão, 25 anos para que o filho fosse gerado. 25 anos depois tem Jacó, 20 anos, José, 13 anos, depois de toda aquela perseguição, tanta coisa que aconteceu na vida dele. E a gente tem que aprender que o tempo de Deus, o Kairos de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente acha que passou muito tempo, mas ainda é um dia, meio-dia, meia hora daquilo que Deus tem para fazer. O que a gente precisa é confiar e esperar em Deus. As promessas vão se cumprir, se você acreditar nela, vão se cumprir. O mesmo jeito que se cumpriu na vida de Abraão, o mesmo jeito que se cumpriu na vida de Jó, Jacó, José, tantos homens da Bíblia, acontece na sua e na minha também. Não é uma palavra de motivação não, irmão, é Bíblia, está aqui a certeza, a promessa, mais de 8.000 promessas é para a minha vida, para a sua casa, para a sua história também. Mas eu tenho que acreditar nessa promessa. Eu tenho que acreditar que Deus trilhou um caminho para mim e eu vou viver essa promessa de Deus. Quantos acreditam nisso? Amém? Irmãos, o Eclesiastes fala, 3:1, ele fala o quê?
Há um tempo determinado para todas as coisas no céu e na terra. Há um tempo para tudo. Há um tempo de você entrar na caverna. Há um tempo de você sair também. Há um tempo de você ser abraçado. Há um tempo de abraçar. Há um tempo de você ficar sozinho. Há um tempo de amar. Há um tempo de chorar. Há um tempo de se alegrar. Há um tempo para todas as coisas. Mas eu tenho que respeitar os tempos de Deus para a minha vida e para a sua. Eu tenho que entender que eu não vou viver a mesma estação que você. Eu posso estar vivendo o verão e você o inverno, e eu olhar para vocês, coitado. Coitado não, irmão. Deus olha contigo, Deus seja contigo. Eu vou orar para você, para que o inverno não seja tenebroso, para que o inverno não seja potente, para que o inverno não seja muito frio, mas que o Senhor esteja contigo no inverno, no verão, no outono, primavera, verão. Não interessa a estação, Deus vai estar com você. Não interessa a estação que você está vivendo. Não interessa o tempo, o kairos de Deus. Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Mas a promessa vai se cumprir. Aquilo que estava parecendo impedido de sair, aquilo que parecia impossível, que o homem disse que não dá, a resposta de Deus é: espera em mim, confia em mim. Eu sou o Deus que falei com Abraão que daria um filho para ele, e ele confiou, e aconteceu. Eu sou o Deus que disse para Noé: constrói uma arca, porque vai chover. E a água subiu. Eu sou o mesmo Deus que falou para José: eu te tornarei governador. Todos os povos, teus pais, teus irmãos se dobrarão para você. O governo se dobrará para você. E ele cumpriu depois de 13 anos. Por que não vai se cumprir na sua vida? Aqui é para a gente ter noção de que Deus continua falando ontem, hoje, e vai continuar falando até a vinda dele. Ele vai continuar falando comigo e com você. Você crê nisso ou não? Amém ou não? E temos que aprender em cada fase dessa, em cada fase daquilo que estamos vivendo. Nós vemos que ele falou assim, ó: ei, Abraão, farei de você uma grande nação, e abençoarei, engrandecerei o seu nome. Todas essas promessas só vão acontecer no caminho. Não vão acontecer lá atrás. E nem vai acontecer lá na frente, porque ele não sabe para onde é que vai. Então ele teve que sair daquilo, do lugar de conforto, da geografia que ele conhecia, e ir para um lugar onde era desconhecido para ele, mas sabia que Deus era com ele. Ele falou: olha, no caminho eu vou te revelar quem você é. No caminho eu mostro a tua identidade. No caminho eu mostro o que eu tenho para você. No caminho pessoas serão abençoadas por causa da bênção que eu tenho sobre você. No caminho as nações me conhecerão por causa da tua fé, daquilo que vai acontecer através da tua vida. No caminho que nós estamos trilhando, as pessoas só vão conhecer o Jesus que você apresentar para ela, o Deus que você apresentar para ela. Elas não conhecem, mas você está indo no caminho de Cristo. Os milagres estão acontecendo, a fé está sendo colocada à prova, em ação, e aí as pessoas começam a ver: meu Deus, quem é esse? Quem está com ele? Eu quero isso para mim. Deus para minha vida. Sabe, irmãos, tantas batalhas e lutas que ele enfrentou. Tantas batalhas aqui. Tem uma luta que ele vai, o sobrinho dele é levado contra os 4 reinos. O que é que ele faz? Vai lá, intercede, luta, ganha a guerra, traz o sobrinho de volta. E Deus era com ele. Deus era com ele. Mas ele erra nesse percurso, como eu e você vai errar também. Homens de fé, como nós dissemos que somos, que acredita em Deus, acredita na palavra dele. Mas ele chegou num ponto, quando chega no Egito: olha, ei, diz que você é minha irmã, porque se ele descobrir que nós somos marido e mulher, ele vai me matar. Deus tinha uma promessa, meu irmão. Escuta, não é a geografia, não é o ambiente que vai mudar a geografia, a circunstância e a promessa de Deus na sua vida. Deus não ia deixar que nada acontecesse com Abraão, porque existia uma promessa: sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei e abençoarei a tua descendência, Abraão. Você acha que Deus ia permitir que ele chegasse no Egito e morresse? Deus não permitiu que você chegasse até aqui, porque aqui está sendo o Egito para alguém e você morra aqui. Não, Deus quer que você entenda que aqui você não precisa mudar a tua identidade. Aqui você não precisa dizer que você não é cristão para se enturmar com outras pessoas. Para vocês jovens a mesma coisa. Eu não preciso, mudar quem eu sou para me chegar ao junto das outras pessoas e mostrar que eu sou igual a eles. Você não é igual a eles, você é diferente. Você é a figueira plantada no meio da vinha. Você está lá diferente das outras pessoas. Não para mostrar para as pessoas que você é maior, mas para mostrar para ela que é possível frutificar e crescer em ambientes impróprios, improváveis. É nesse ambiente aqui que é impróprio para muitos, improvável para muitos, que Deus vai fazer você vencer. Deus vai fazer você vencer em nome de Jesus.
Então no caminho, meu irmão, nós temos várias opções de viver. Nós podemos ser como a palavra fala do bom samaritano, o levita, o sacerdote, os pastores, ou aquele homem viajante que não quer saber quem está no chão, que não quer saber do que aquela pessoa está ali, o que aconteceu com ela. Eu quero saber que eu posso ajudá-lo, independentemente. A Bíblia fala que o bom samaritano chegou, lavou as suas feridas com vinho, sabe, untou com azeite, limpou, levou para o estábulo, levou para um lugar, deu guarida, deu comida, deu dormida para ele, disse, e se ele passar da conta que eu já paguei, quando eu voltar eu pago. Esse é o cuidado de Deus para nós. Não interessa se você está no chão. A minha pergunta é, quem dessas pessoas você é? É o que está no chão precisando de ajuda? É o levita? É o sacerdote? Ou são os líderes que passam do lado sem se preocupar com aquilo que está acontecendo? Porque ele estava na beira do caminho. Muitas pessoas vão estar na beira do nosso caminho e nós vamos mostrar o amor que nós sentimos renunciando à nossa vontade própria. Ah, pastor, mas isso é cristianismo. Já a Bíblia fala que Jesus não usou por ser igual a Deus e vaziou de toda a sua glória, de todo o seu reino, de todo o seu amor, de todo o seu poder, e fez o quê? Desceu, se fez carne para salvar a mim e a você, homens e mulheres imperfeitos. E aí? Eu quero ser quando Jesus deixou de ser para servir. Nesse caminho, meu irmão, é doloroso. Você vai conhecer pessoas que vão te decepcionar, vão conhecer pessoas que vão usar você, conhecer pessoas que vão falar mal de você, vão conhecer pessoas que elas vão simplesmente ter aquilo, só quer aquilo que você tem para oferecer. Nessa caminhada você vai ter que andar com pessoas, ou vai chegar pessoas ao seu lado, que nem sempre elas vão até o final com você. A Bíblia fala que ele levou quem? Ló. Ele disse, sai do meio da tua terra, da tua parentela. Ló era parente, meu irmão. Ele tinha que ficar lá, porque lá na frente ele causou um problema para Abraão. Às vezes vão entrar pessoas na nossa vida, que só vão querer entrar por aquilo que a gente pode oferecer para ela. Mas ela tem um tempo determinado para ficar do teu lado. Cabe a você dizer, olha, deixa eu falar para você. Está muito pequeno para nós, porque você já não se encaixa naquilo que Deus tem para mim. Você não se encaixa na visão que Deus deu para mim. Por isso, um homem de Deus que sabe quem ele é, o chamado que ele recebeu, ele faz assim, ó, escolhe o que é que você quer. Para a direita ou para a esquerda, não tem problema. Você quer ir para onde? Por um lado era Jordão, as águas lindas, os campos. A Bíblia fala que parecia o jardim do Éden. Do outro lado, o deserto. O cara que é ganancioso, ele vai fazer o quê? Abraão, fica com o deserto. Eu quero a terra que anda leite e mel. Eu quero o que já está pronto. Eu não preciso fazer nada. Mas a promessa não estava naquele lugar. A promessa estava em Abraão. A promessa não está na Inglaterra. A promessa não está na América, em Portugal. A promessa está em você. Você carrega a promessa. E onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar será abençoado, e você também. Não porque a terra é uma bênção, mas porque a palavra foi liberada sobre a tua vida. Então não era a questão, vai para a esquerda ou para a direita. Abraão, em qualquer lugar que ele fosse, prosperava. Em qualquer lugar, se você crê e for ouvido na palavra de Deus, você vai vencer. Você vai romper, você vai avançar. Vai ter guerra, vai ter luta, vai ter desafio, vai ter tribulação. Vai, mas Deus está contigo. Porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir até o fim da tua história. Amém? A Bíblia fala, meu irmão, aqui sobre João Marcos. Sabe, Paulo rejeita, diz, não, o Barnabé, eu não vou. Eu não quero que ele vá comigo. Porque lá atrás, quando a gente estava em Patmos, ele simplesmente nos abandonou, ele deixou a gente de lado. Eu não quero andar com ele. Eles têm uma Bíblia, fala que eles têm uma grande discussão. Barnabé segue com ele, e Paulo pega Silas e vai embora. Deixa eu falar para você, será que Barnabé, será que João Marcos teria suportado o que Silas suportou na prisão junto com Paulo? Então as pessoas que Deus vai tirar da tua vida e vai acrescentar outra, é porque o amanhã Ele sabe o que você vai passar, e está do lado, sabe quem? Sabe quem? Quem está do lado dele?
Irmão, está Silas dizendo assim: Paulo, vamos orar, vamos orar, vamos louvar, vamos levantar cânticos, porque se a gente está preso aqui, as cadeias não podem suportar a nossa adoração, as cadeias não podem suportar a nossa oração. Então, se João Marcos estivesse lá, ele não saberia o que fazer, mas Silas foi colocado no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Então, se Deus está tirando João Marcos, Ele vai enviar Silas na tua vida para fortalecer você. Deus vai colocar pessoas do teu lado para segurar, meu irmão, os teus braços. Enquanto os braços estiverem levantados, a guerra não será perdida. Enquanto houver Silas, enquanto houver Josué, enquanto houver Caleb, enquanto houver homens de Deus do teu lado, a guerra é de Jeová. A guerra é do nosso Deus. A guerra é minha, é vencida. Eu tomo uma vitória em minhas mãos. É isso, meu irmão. É o trilhar o caminho, é andar no caminho de Cristo. A gente não sabe o que vai acontecer, amanhã pertence a Ele, mas nós temos que continuar crendo nas promessas e maravilhas do que Jesus deixou para nós. Nós temos que continuar caminhando. No caminho aconteceram várias maravilhas, muitas experiências aconteceram na nossa vida. Na minha caminhada, eu me lembro a primeira vez que Deus falou comigo tão forte aqui nessa terra, meu irmão. Eu não sabia nem o que era, viver no Espírito. Saí da igreja, da Assembleia de Deus, tinha muita gente lá, 5 pessoas, mas aquele lugar fervia. E um dia eu estava saindo da igreja, levando uma irmã, porque morava longe, nós fomos andando com ela. E chegando no meio do caminho, no caminho, irmão, tá? As coisas de Deus acontecem no caminho. No caminho eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a queimar. Irmãos, eu só lembrava da sarça. Queimava, mas não consumia. Eu comecei a queimar, senti um tremor, comecei a chorar. E ela estava do lado, junto com a outra pessoa que estava junto conosco. E eu não falava nada. Eu disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei o que é isso. E no caminho eu fui indo. Sabe, e quando chegou na porta da casa dela, eu disse: olha, eu não sei te explicar, eu nunca vivi isso, não sei o que está acontecendo. Só, eu acho que foi Deus, porque falou que Deus fala com a gente. Então Deus falou isso aqui, ó. Eu não sei, está vindo na minha cabeça para te falar isso. E ela começou a chorar. Ela falou: olha, eu fui esse caminho aqui, da porta da minha casa até a porta da igreja, pedindo a Deus para me dar uma resposta sobre tudo aquilo que eu precisava. Voltei dizendo: poxa Deus, o Senhor não fala comigo, o Senhor não ouviu a minha oração, o Senhor não ouviu a minha súplica, o Senhor não ouviu o meu clamor. E quando chegou na porta da casa dela, ela disse assim: olha, você respondeu, Deus usou você para responder todas as minhas perguntas. Então no caminho nós vamos ter experiências com Deus, que se nós estivermos parados não vai acontecer. No caminho, meu irmão, você vai curar pessoas. No caminho você vai ter experiência de expulsar demônios. No caminho você vai ter experiência de avivar pessoas. No caminho você vai ter tantas experiências, assim como o nosso mestre Jesus teve. Assim como Jesus, sabe, relatou na Bíblia inteira que no caminho tantas maravilhas e milagres aconteceram. Ele está dizendo: ei, no caminho que eu tracei para você, vão acontecer milagres e maravilhas também. Apenas esteja atento e anda naquilo que eu separei para você. Há pessoas que vão ouvir o Evangelho de uma maneira que ninguém sabe explicar, mas você sabe explicar. Mas você vai chegar em lugares que ninguém vai chegar. A maneira que você vai falar de Deus não é a maneira como o pastor fala, como o Abel fala. É a maneira que Deus colocou no teu coração, que as pessoas do teu hall de amizade entendem aquilo que você fala. Elas entendem o que você vai falar para elas de uma maneira: poxa, eu nunca tinha visto Deus dessa forma. Mas é a forma que Deus vai dar para você acessar lugares que eu não posso ir, que outras pessoas não podem chegar. É seu, é para você. Sabe, no caminho aprendemos que Deus relembra a nossa aliança. No caminho nós vemos aqui no 15 que Deus, Ele renova, relembra a aliança que Ele fez com Abraão. Ele muda o seu nome. Diz: Abraão, por causa da promessa que eu tenho para você, o seu nome não será mais Abraão, mas Abraão, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele renova a aliança, dizendo assim: olha, eu sou o Senhor que o tirei de Uz dos caldeus para lhe dar uma terra como herança.
Foi eu que tirei você lá da terra que você saiu, do lugar onde você estava. E eu estou te dizendo, confirmando mais uma vez, que eu sou o Deus que te colocarei no caminho e naquilo que é herança para você. Eu sou o Deus que te resgatou de lá. Eu sou o Deus que está cuidando da tua vida. E a herança que eu tenho para você vai acontecer. A herança que eu liberei sobre a tua vida, a promessa que eu liberei sobre você, a palavra que eu liberei sobre a tua vida, não foi jogada no vento, mas lançada no destino do teu coração. Então se eu prometi, eu vou cumprir. Se eu disse que vai acontecer, Abraão, eu estou te falando. Ele fala, mas Deus, eu não tenho um filho, não tenho descendentes, eu acho que o meu empregado é o meu descendente. Não, Abraão, você gerará um filho. Como? Eu já tenho 100 anos. Não interessa o tempo que Deus vai fazer a promessa acontecer. O que interessa é que a promessa vai acontecer. Apenas espera e confia em Deus. Não é no tempo que você quer, é no tempo que Deus determinou para você. A gente pensa que Deus está atrasado. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa em nada. Deus está na hora certa, no tempo certo, vivendo na maneira certa aquilo que Ele tem para você. Então deixa eu falar. Sabe, a promessa na tua vida, assim como Ele fez com Abraão, vai se cumprir na sua também. Se você recebeu essa palavra de Deus, se você ouviu essa palavra de Deus, ela vai acontecer sobre a tua vida. Eu creio nisso. Então se eu creio mais do que você, imagina. Então eu creio que as palavras que Deus lançou, as promessas que Deus fez sobre você, elas vão acontecer sim. Elas vão acontecer sobre a tua vida. Agora eu tenho que acreditar e andar nessa promessa. Senhor, mas está difícil. Continua perseverando, Senhor. Eu estou no meio das trevas, no meio da escuridão. Continua perseverando, Senhor. Eu estou no deserto. Eu vou prover você no deserto para você ver que eu sou o Deus que ando com você e te acompanho. O povo no deserto, meu irmão, murmurava e reclamava, mas Deus a todo tempo estava com ele. Eles tinham uma promessa: ei, sai do Egito e vai para Canaã, a terra que eu te prometi. Mas por que eles não chegaram lá? Porque eles duvidaram, não confiaram em Deus. Ei, a caminhada com Cristo, o processo que Cristo tem para nós, é uma caminhada dolorosa, mas se nós aprendermos a confiar nele, nós vamos chegar ao destino que Ele tem para nós. Lembra que eu falei a semana passada? Ei, entra no barco e vai para o outro lado. Entra no barco e vai para o outro lado. Mas no meio desse percurso tem uma tempestade, Jesus. Não interessa. Não interessa o que vai acontecer no percurso. Interessa que eu estou contigo. E se eu disse para você ir para o outro lado, eu garanto a tua salvação. Não interessa o que vai acontecer. Está tempestade, eu acalmo. Está sol, eu coloco as nuvens. Está chuva, eu coloco o guarda-chuva. Tem fome, eu sou a provisão. Tem sede, eu te dou a provisão também. As roupas estão gastando. Ei, eu sou aquilo que você precisa. Com o que você tem se preocupado, meu irmão? Com o que? Onde está a nossa preocupação? Com o que comer, com o que vestir? Observem os pássaros e os lírios dos campos. Não tenho o que comer, não tenho que guardar nem semear nada, e Deus provê todas as coisas para Ele. Quanto mais para nós que somos filhos dEle. O que Ele está dizendo é: descansa em mim, confia no caminho que eu preparei para você, porque Ele vai acontecer. Continua crendo, acreditando, porque eu sou o teu Deus. Continua acreditando, porque as promessas que eu fiz para você, do mesmo jeito que eu fiz para Abraão, para Jacó, para Ló, para Jó, para todo mundo que está na Bíblia, vai acontecer, vai se cumprir. E eu vou colocar pessoas do teu lado para fortalecer essa promessa. Eu vou colocar pessoas do teu lado para que você possa ver que eu estou te guardando, que eu estou te sustentando, que eu sou o teu Deus, a tua provisão, o teu cajado, a tua força. Eu continuo sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre na sua vida. Eu continuo agindo, mesmo parecendo que você não vê, invisível de Deus, Ele continua agindo de forma sobrenatural. Porque quando muitos morreram na pandemia, o Senhor te guardou. Para pensar que essa terra foi assolada por a pandemia, chegou a quase todos os lares aqui, e Deus protegeu a tua casa por causa de uma promessa que Ele tem sobre a tua vida. Não é porque Ele ama mais você do que o outro, não, é por causa de uma promessa que Ele tem para fazer e vai acontecer. Então, do mesmo jeito que Deus não permitiu que as coisas acontecessem, nem na vida de José, nem na vida de Abraão, nem na vida de Paulo, Ele também não vai deixar acontecer na sua vida. Por quê? Porque foi liberada uma promessa sobre você: eu estarei contigo, eu estarei contigo. Ser forte e corajoso, eu estarei contigo onde quer que você esteja. Eu sou o teu Deus, continua sendo forte, porque eu estou contigo.
Essa é a promessa de Deus sobre a nossa vida, irmão. Você pode pensar, você pode até se entristecer, mas logo você, sabe, é visitado pela graça do Pai. Eu falo para vocês, às vezes eu estou triste. Sabe onde é que eu fico alegre? Quando eu saio da minha casa para visitar alguém, para compartilhar do amor de Jesus. Porque as pessoas não sabem como eu chego lá. Eu sei, mas eu sei como eu saio de lá. Sabe, irmãos, por isso que eu entendo que é mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Quando você vai compartilhar as coisas do céu com alguém, quando você vai compartilhar as experiências de Cristo com a vida de alguém, você automaticamente começa a ser cheio, sabe, abraçado, acalentado, revestido por Jesus, porque você está dando aquilo que Ele te deu, e você está sendo gerado algo novo em você outra vez. Cara, isso é maravilhoso. Por isso que nós não podemos parar na beira do caminho. Por isso que nós não podemos jogar a toalha, dar o give up, porque as coisas estão difíceis. Não. Vamos continuar avançando. Está difícil, avança. Porque não é impossível de vencer. Não é impossível de romper. Não é impossível de você viver as promessas que Deus tem para nossas vidas. Vamos crer nisso, amém? Sabe, estou chegando ao fim. Você pode viver as promessas que Deus tem para você. Então, no caminho, viva cada etapa, cada fase desse processo. Esse caminho, Jesus vai nos ensinar, em cada fase dessa caminhada. Se pularmos fases, nós vamos aprender o que é milagre. Sabe, Deus, Ele não se move numa desistência. Deus não se move, sabe, em lugares que a gente pega atalho. Atalho não geram promessas. Caminho geram promessas. Atalho atrasam as promessas, atrasam os milagres. Eu vou procurar outro lugar aqui, que é mais fácil. Não existe jeitinho com Deus. Existem palavra e promessa de Deus. Então, no caminho, meu irmão, aprenda. Sabe, no caminho você vai ver milagres e vai fazer milagres. Eu ia falar que Jesus estava indo para Jericó. Nesse lugar, à beira do caminho, estava um cego. Ninguém dava nada por ele. Ninguém queria, só dava esmolas. A Bíblia fala que ele pedia esmolas todos os dias na beira do caminho para Jericó. E ele escuta o barulho do que estava acontecendo. Ele diz: o que está acontecendo aí? É Jesus que está passando. A Bíblia fala que ele se levanta. Ele era cego, mas ele não era manco. Ele levanta e começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe por quê? Eu estou à beira do caminho aqui, ó. Eu não consigo avançar nem para frente nem para trás, porque eu não sei para onde eu vou. Mas se o Senhor abrir os meus olhos, eu vou em direção àquilo que o Senhor já planejou para mim lá atrás. Então toca nos meus olhos essa noite. Ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei qual é a área que você quer que Jesus toque essa noite, para que, sabe, você possa avançar em direção ao propósito da sua vida, em direção àquilo que Deus te chamou. Eu não sei qual é a área, mas aquele cego sabia que precisava que Jesus tocasse nos olhos dele, para que os olhos dele se abrissem e ele pudesse enxergar a direção, o caminho, aquilo que Jesus preparou para ele. Então eu não sei qual é a área, mas o teu Pai que conhece você está aqui essa noite para tocar na área que você precisa, para que o milagre aconteça, para que você não fique mais à beira do caminho. Há um tempo novo para você, há uma vida nova. Não é à beira do caminho, não é pedindo esmola, não é à porta do templo. Deus chamou você para andar com Ele e andar em vitória, andar no caminho que Ele preparou para você. Na beira do caminho, meu irmão, Jesus no caminho, Ele encontrou o propósito. O discípulo, ele foi, sabe, passando à beira do caminho. A Bíblia fala que ele começa a chamar os seus discípulos. Ei, larga as redes. Larga as redes, porque eu vou te mostrar um novo caminho. Eu vou te mostrar uma nova profissão. Eu vou te mostrar algo que você nunca viu. Eu estou aqui, eu sou o caminho, vem comigo. Sabe, aquilo que você viveu antes, aquilo que te abandonaram, esquece. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Larga as redes e vem viver aquilo que eu tenho para você.
que é muito melhor do que aquilo que você tem vivido. A Bíblia fala que automaticamente eles jogaram a rede. Aí mais na frente a Bíblia fala que ele passa por um coletor de impostos. Ele não fala nada, só fala: ei Mateus, vem. Na beira do caminho Jesus olha para Mateus e diz a ele: olha, vem. Ele larga tudo e vai com Jesus. À beira do caminho, meu irmão, Jesus tem chamado você que tem ficado à beira do caminho por causa das dores, por causa das feridas, por causa das decepções que causaram para você. Mas hoje Ele está com um cântaro cheio de óleo, azeite para curar tuas feridas e dizer assim: olha, ei, levanta daí, levanta desse lugar. Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então sai desse lugar. Esse lugar não é para você. Esse lugar não te pertence. Aquilo que você estava cego agora volta a enxergar. Estava manco, começa a andar. Você não tinha mais vida, agora o sopro de vida vai inundar você. Vamos ficar de pé. Fala que Jesus vai no caminho em direção a uma cidade, e no meio do caminho há um funeral onde judeu não toca em morto, judeu não se aproxima do caixão de ninguém. E Jesus chega perto daquele menino e cura, ressuscita o filho da viúva. Na beira do caminho Jesus vai passando, Zaqueu sobe na árvore e começa a gritar por Jesus. E ele fala: ei Zaqueu, desce daí. Essa noite a tua casa vai mudar. Essa noite a tua vida vai mudar. Essa noite a tua história vai mudar. Essa noite eu estou reescrevendo aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Essa noite pode ser marcada pela tua mudança. Essa noite pode ter, sabe, Jesus está passando nesse exato momento no caminho que você sentou para esperar, no caminho ao qual as suas forças foram se esvairendo, no caminho ao qual, sabe, bateu a decepção, irmão, e você se sente sozinho nesse caminho, acha que ninguém está com você, acha que a tua vida está perdida. Olha, Cristo vai passar aqui por quê? E Ele vai na beira do caminho somente para te encontrar. Ele larga tudo e vai passar por esse caminho que você está sentado hoje, somente para dizer que você é importante para Ele e que esse não é o teu lugar. Levanta desse lugar, levanta desse lugar, assim como Ele fez na vida de tantas outras pessoas, ao qual na beira do caminho Ele encontrou uma mulher, meu irmão, ao qual tocou na orla do seu manto e foi curada de uma enfermidade. À beira do caminho milagres acontecem. À beira do caminho a nossa identidade é transformada. À beira do caminho, sabe, as maravilhas e as promessas são renovadas. Então Deus não chamou você para ficar à beira do caminho, Ele chamou para você para caminhar com Ele, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você viver os sonhos que eu tenho para você, o caminho que eu tenho para você, fora de mim, longe de mim. É nele que precisamos estar, é nele que precisamos nos agarrar. Então essa noite Deus preparou um caminho para você, há uma promessa para você. Se você precisa de um filho, Deus vai te dar um filho. Se você precisa de um casamento restaurado, Deus vai te dar um casamento restaurado. Se você precisa de uma esposa, um marido do teu lado, Deus vai te dar, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se as portas, esse ano nós estamos falando sobre portas abertas, nós vamos tomar posse de todas as portas que Deus abriu sobre a nossa vida. E se for liberado sobre a tua vida e você não pode ter filho, eu declaro agora, pelo poder que há no sangue de Jesus, um ventre fértil, a cura, o milagre de Jesus. Porque Ele não está no caminho, Ele está aqui essa noite, passando no meio de cada um de vocês, em cada bancada dessa, em cada cadeira dessa, e dizendo: ei, a enfermidade que você precisa, aquilo que você precisa que eu cure, aquilo que você precisa que eu toque, eu estou aqui para tocar. O meu coração, o amor que vai mudar o mundo. Santo, eu estou aqui essa noite